Olá, eu sou o Mauro César Pereira e faço o Muito Mais do que Futebol. Sabia que a Central 3 tem um financiamento contínuo que nos ajuda a levar até você podcasts com cada vez mais qualidade? Não sabia? Então deixa eu te contar. A partir de R$14 por mês, você passa a ser um colaborador da Central 3, que se compromete a sempre integrar conteúdos independentes e gratuitos. Acessando apoia.se/Central 3, além de ajudar a mídia alternativa e independente, você também passa a ser um membro do Clube Central 3, onde pode discutir a nossa programação e também participar de sorteios exclusivos. Então, tá esperando o quê, meu camarada? Acesse apoia.se ou se/Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube e podcast, eu chamo ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos odeia, nos deseja. Chegando aqui mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol, lembrando que é um programa de história, não apenas de futebol, e o programa de hoje é recomendado para pessoas que estejam felizes, porque vocês deixarão de estar felizes. Pessoas com um estômago forte. Então, daqui a pouco você apresenta o tema propriamente dito, mas chegando aqui com uns recadinhos do último programa sobre o Peru. Aqui tivemos o Lucas Engelsat, ele cursou História na Federal do Paraná e ele escreveu um texto junto com um colega de graduação sobre o golpe militar de 68 no Peru, a partir dos discursos do Juan Velasco Alvarado. O texto está publicado em um livro que conta com outros textos sobre o ano de 68, né? O ano de 68 no geral. Então, ele linkou lá, inclusive, o livro que se chama 1968. Imagens contra a cultura, guerra, revolução, tá? Produzido pelo laboratório, né, da Federal do Paraná, do pessoal de História, tá? Então fica aí a dica, a sugestão, a divulgação. Um abraço pro Lucas. O JJ, ou o JJ, não sei, disse... Rota. Pode dizer também. Ainda acho F imaginar como uma região historicamente tão rica como o Peru se tornou um país pobre. Outras ex-colônias espanholas têm economias e índices de desenvolvimento melhores. Até entendo como o México se manteve como principal potência hispânica devido à sua proximidade com os Estados Unidos. Mesmo assim, o Peru está atrás de Argentina, Chile, Colômbia, reticências. O Arthur Adriano Lobo disse que esperava mais trocadilhos com a palavra Peru. A gente tentou manter o nível alto. Sim, alguns até saíram involuntariamente, assim, mas a gente se controlou. Exatamente. E ele disse que o jogador Pingo, Luiz Roberto Magalhães, que passou pelo futebol peruano, é o mesmo Pingo, campeão paulista pelo Corinthians em 1997. Ele falou... Então, assim, o Arthur Adriano Lobo, eu acho que ele escreve pro G1, pro Globo Esporte, porque ele falou Timão, Fogão, Mengão, Grêmio. Então, assim, mas ele foi campeão paulista pelo Corinthians em 97, também foi campeão estadual pelo Botafogo, pelo Flamengo, pelo Grêmio, onde também foi campeão da Copa do Brasil de 94. Nunca jogou pelo Torino, ou seja, eu me confundi com algum outro jogador. Atualmente é técnico do Tubarão de Santa Catarina. Passou pelo Brusque recentemente também. E um outro Pingo, chamado Erison Carlos dos Santos Silva, também foi campeão estadual pelo Corinthians em 2003 e nunca jogou com a linda camisa do Melhor de Turim. Aí eu adorei o comentário dele. Ele disse que vê muito grenar pelas ruas do meu bairro, já que a água rasa faz parte da Grande Moca, segundo ele.
O Júnior disse que maratonou os 81 Fronteiras. Ele agradece a gente pelo podcast sensacional. Não sabe nem dizer o quanto já aprendeu com tanta informação de história. Gostou muito do novo quadro do Biratã, disse que ele é ótimo. Só, por favor, mudem a trilha sonora do bloco dele. Parece abertura de programa policial. Você já disse de onde é a música, meu Não disse. Você tá esperando alguém Eu tô lembrar. esperando alguém lembrar, mas é uma referência muito cara a mim e ao Felipe, lá do final dos anos 90. E tem outra coisa, o Biratã é um livro. Onde ficam os livros? Pois é, fica aí 2 dicas, viu? Pois é. Final dos anos 90, livros no geral. Então, não tem nada a ver com o programa policial. O André Arruda Lascos disse que por acidente diminuiu a velocidade do áudio do programa e estava parecendo que eu estava embriagado enquanto gravávamos, e ele está no aguardo de um programa sobre a Polônia, por conta da família dele, né? O sobrenome Lascos. Aprendi muito sobre a história desse país ao pesquisar a genealogia da minha família. Consegui chegar a 1740 em linha direta. O Bruno Gomes disse que é um grande fã nosso e ele disse assim: como ouço Fronteiras Invisíveis e o Xadrez Herbal, me desculpe se já tiverem respondido antes, mas por que vocês usam o termo conquista para tratar da relação entre espanhóis e povos nativos na América? Não sou historiador e não sei bem como é a discussão na área, mas vocês não acham que esse termo acaba passando um pano para a violência com que o processo se deu? A princípio me vem à cabeça termos como invasão, genocídio, um longo, etc. Então, começa com invasão, aí você tem a conquista e depois da conquista você faz o genocídio. Uma coisa, conquista é mais a relação do território, né? Mas a gente nunca negou os termos invasão ou genocídio, por exemplo, né? E especialmente quando a gente fala de genocídio, é bom lembrar que, embora a maioria da população indígena que morreu no continente americano tenha morrido pela transição de doenças, o genocídio inclui também o apagamento cultural dessas civilizações, né? O genocídio não é apenas o extermínio de uma pessoa, né? E, inclusive, infelizmente, a gente vai falar disso hoje. E a conquista também está no plano espiritual, porque não era uma conquista apenas terrena, né? Porque tinha a ver também com a conversão dos nativos. Sim, né? Você apagar, né, a cultura local. O Vitor Villeroy, ele escreveu um comentário bastante grande, muito interessante sobre a Bolívia, né? Ele falando sobre o governo Evo Morales, ele fala sobre a arquitetura psicodélica andina, tá? Que é um estilo recente que vem crescendo durante o governo Evo Morales e que materializa o pensamento de uma nova classe social, que é uma burguesia indígena. É uma arquitetura extremamente colorida, tenta reproduzir com recursos vultosos a mistura de cores historicamente admirada no país. Ele coloca ali um traço como um traço diferencial ali da comunidade indígena dentro da Bolívia em relação aos outros vizinhos. Ele, que é graduado em RI e mestrando em ciência política na Universidade Federal Fluminense, tá? E ele manda saudações tricolores, tá? Então, tá aí o belo comentário do Vitor, tá? Leiam, ele disse que gosta muito de ler temas latino-americanos, embora ele ainda não chegou no nível do Matias de acompanhar o bolivianão, tá? E ele disse que já ele nos ouve e também já usou o tema dos Vingadores para flertar. E então tá aí o recado do Vitor, saudações tricolores, paga a Série B. O Vitor Hugo Cavalcante, ele vai ficar bravo com a gente. O Vitor Hugo Cavalcante... Você, eu não falei nada. O Vitor Hugo Cavalcante disse que em 2007 ele estava prestando serviço militar obrigatório no Centro de Estudo de Pessoal Forte do Leme, no Rio de Janeiro, e lá viu um sargento equatoriano que estava estudando inglês. Como praça estrangeiro, ele ficou abrigado em nosso alojamento e acabou criando uma amizade entre ele, os cabos e soldados do quartel. Esse sargento era veterano da Guerra do Cênepa e ele dizia que tinha virado militar porque não queria morrer de fome, mas quase morreu na guerra. O Jean Heindel disse que é um episódio sobre a Costa do Marfim. Ele disse que estava assistindo uma aula do João Daniel sobre esse tema, aprendeu fatos muito interessantes, incluindo o engajamento político do Drogba na época ali da Copa de 2006. Tá? Então, e certamente em algum momento a gente vai falar da Costa do Marfim. E, finalmente, o Vital Filho, que contextualizou que o grupo do bolão que ele tinha se referido é o da Copa do Mundo, que existe desde 2006, quando ele e os amigos dele estavam na graduação na graciosa Cidade Sol da Bahia, Jequié. Então, um abraço pro Vital Filho e pro pessoal aí do grupo do bolão. E Jequié, que é a cidade das mochilas gigantes. Isso.
Já no site da Central 3, o Fabrício Gonçalves lembrou que o Coronel Bolognese disputou a Libertadores de 2008. O primeiro jogo deles na história da competição foi justamente contra o Flamengo. Empate sem gols em Tacna. Acabou fazendo 2 pontos na campanha e o outro empate foi contra o Cienciano, também em casa. O Juliano Júlio ficou pistola com a minha comparação do Valdívia com o Cueva. Lembrou que o Mago teve seus problemas, mas o cara entregou bola, faturou uma Copa do Brasil, que ele não foi protagonista, né? 2012... Não, ele teve uma atuação muito importante contra o Grêmio, que foi o jogo mais difícil, foi o duelo mais difícil da campanha na semifinal. O Glaucio Ércico Rocha da Silva me corrige, diz que o Paulo Guerreiro não foi campeão da Libertadores. Aliás, ele nunca ganhou esse troféu. No Corinthians ele chega somente no segundo semestre, justamente para jogar o Mundial de Clubes. Daí ele foi protagonista, né, fazendo o gol do título, inclusive. Ele diz que o trabalho nosso ajuda a motivar ainda mais o amor dele pela história. Graduação que ele queria ter um dia, mas ele faz engenharia elétrica na UniOeste, lá em Foz do Iguaçu. O Guilherme sugere que a gente poderia aproveitar a efeméride dos 15 anos do título da Eurocopa da Grécia para fazer um programa sobre eles, mas confesso, né, que para fazer um programa da Grécia talvez a gente tivesse que fazer uma trilogia, né? Porque é muita história, amigo. E Aristóteles jogava muito, inclusive, né, tem o jogo dos filósofos. Contra a Alemanha, né, naquela esquete do Monty Python. O Lucas Conrado da Silva, que é um ouvinte nosso de longa data, ele que é comissário de bordo, diz que visitou o país em 2014, ficou fascinado pelo tanto de história que viu por lá. E ele faz um comentário interessante sobre Calau, que na visão dele é uma mistura de Santos com Guarulhos, porque está na região metropolitana de Lima e ali fica tanto o principal porto quanto o principal aeroporto internacional do Peru. Ele que nos escreve lá de Vespasiano, em Minas Gerais. O José Carlos Júnior fala que a França é o maior carrasco do Brasil, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Ele deu a sugestão também da gente passar o histórico, né, das seleções femininas das regiões e países que a gente trata. O Thiago Viana Meirinho lembrou que existe uma rivalidade muito grande entre Brasil e Peru, no eSports, né? Isso no Dota 2, que paga as premiações mais caras do mundo, e brasileiros e peruanos vivem em eterno conflito recheado de altas doses de xenofobia e preconceito, bastante comuns no ambiente tóxico desses jogos online. A rivalidade é tanta no cenário casual como nas partidas competitivas, com ambos tendo acesso de raiva uns com os outros. E nos campeonatos oficiais, as vagas da região sul-americana sempre ficam entre times brasileiros e peruanos. O Samuel aproveitou a Copa América e descobriu a gente pela indicação na descrição do vídeo do Biratã Leal no YouTube sobre a rivalidade entre Peru e Chile. Ele ouviu os 10 episódios que a gente fez, né, sobre os 9 vizinhos sul-americanos e também sobre a Copa América. E em relação ao Peru, ele lembrou, né, que é incrível como um país pode ter tantos momentos e movimentos conturbados e ainda seu povo ter riqueza cultural de um domínio regional tão grande, tal qual fora dos Incas. E por fim, o Leonardo Su fez uma correção, lembrando que a seleção paraguaia venceu o Brasil também no Sul-Americano de 49, em São Januário, empatando na liderança com a seleção anfitriã. E no desempate o Brasil acabou vencendo por 7-0 também em São Januário. O Fernando Cesarotti, também amigo de longa data, me fez essa correção pelo Twitter. E daí ele sugere, né, um programa sobre a Galícia, mas ele mesmo depois comenta que descobriu, né, o primeiro programa foi sobre a Galícia, porque ele estava acompanhando apenas pelo Spotify. Então, pessoal, para ouvir os programas mais antigos, entra no site tanto da Central 3 quanto do Xadrez Verbal. E duas erratas que o Cesarotti me fez foi em relação à campanha do Peru na Copa de 82, porque empatou com a Itália, que seria campeã, e isso é uma curiosidade que acabou caindo a ficha depois para mim, porque todas as edições que o Peru participou da Copa do Mundo, ele jogou contra o futuro campeão, que nem ano passado, no qual foi derrotado pela França na segunda rodada. E uma coisa que não ficou... Ou seja, encarar o Peru dá um final feliz. Pois é.
E também em relação à Copa América de 75, né? Ficou meio confuso a minha fala. O Peru eliminou o Brasil na semifinal, no sorteio, né? A final acabou vencendo o Chile. E teve outra ocasião que o Brasil participou de um sorteio para definir a sorte na Copa América, que foi em 83, mas essa acabou eliminando o Paraguai após empates em Assunção e no Parque do Sabiá, isso em 1983. Bem, Felipe, como a gente já tinha anunciado, né, na última edição do Xadrez Verbal, aproveitando, né, a efeméride dos 25 anos do fim do genocídio em Ruanda, ali no ano de 1994, e que marcou a nossa geração, né, visitaremos, né, o país centro-africano, também por conta, né, da realização da Copa Africana de Nações, que terá sua final na próxima quinta-feira, dia 18 de julho. A história. Bem, Felipe, antes de falar, né, sobre a história de Ruanda, muitos ouvintes pediram, né, uma edição futura sobre Madagascar, né, que foi a grande sensação dessa edição da CAN, né, mas... A gente pode até fazer um dia, mas a gente não vai falar o nome de ninguém, tá? Porque o negócio é pesado ali, os nomes são complicados. E se vocês quiserem uma versão reduzida da história de Madagascar, ouçam a música do Olodum. Eu achei que você ia falar para assistir o desenho. Então, pode ser também. Mas não tem pinguim em Madagascar. Não que eu saiba. Bem, a gente vai falar, né, de Ruanda no programa de hoje. E, como sempre, né, fazendo aquela contextualização que a gente sempre faz, que é um país relativamente recente, cujas fronteiras, né, são recentes, são uma criação recente. Ruanda é um país ali da região dos Grandes Lagos africanos. É um dos menores países do mundo, tirando os estados insulares, né? Então, assim, se você pensar em países continentais, é um dos menores países do mundo. Lembrando também que, e aí a gente vai entrar nisso, os Grandes Lagos são ligados à bacia do rio Nilo, tá? E uma coisa que eu achei muito curiosa em Ruanda é que é um dos países mais altos do mundo. Por exemplo, a altura média de Ruanda, a altitude média, é de 1.600 metros acima do nível do mar, que é quase a cidade mais alta do Brasil, que é Campos do Jordão. E não à toa é conhecida como a Terra das 1000 Colinas. Né, por conta do relevo. E o ponto mais baixo de Ruanda é 950 metros acima do nível do mar. Que é maior do que São Paulo, por exemplo. É o ponto mais baixo. Então, o Ruanda é um país muito alto, é um país pequeno e é um país muito interior. E essa é uma questão importante, como a gente vai ver, para a questão do povoamento de Ruanda, certo? E a primeira cultura, né, que nós conhecemos, né, porque nós temos registros dessas civilizações, porém ainda coisas pouco estudadas ou pouco conhecidas, né? A primeira cultura do território da atual Ruanda que nós conhecemos são os Batua, que é um povo de caçadores-coletores de baixa estatura, que é uma coisa que a gente até comentou aqui recentemente, que são é um dos povos que são tradicionalmente chamados de pigmeus, que hoje é um termo considerado, primeiro, impreciso, né, porque ele junta muita gente diferente, muitos grupos diferentes numa denominação só, e segundo, ele também tem um caráter muitas vezes pejorativo, né, mas, no caso de Ruanda, são os Batua, B-A-T-W-A. E aí, entre os anos 500 e 1500... tá, ou seja, um período ali de 1000 anos... tá? Nós temos uma lenta migração de povos Bantu para a região. Os Bantu, como já mencionamos antes, são um dos maiores grupos étnico-linguísticos do mundo, cerca de 5% da população mundial. Os Bantu, o povo Bantu mais conhecido são os Zulus.
da África do Sul. A gente explica também no Fronteira sobre a África do Sul a expansão Bantu, que cruza boa parte do território africano. Um grande processo migratório. E aí nós temos a chegada desses povos Bantu na região de Ruanda. E aí começa a discussão. Tá? Começa o debate e começa, né, a questão, inclusive, da origem da violência. Que nós teremos, nesse período, ou seja, um período bastante longo, a chegada de duas populações nessa região. Os Hutus e os Tutsi. Geneticamente, Hutus e Tutsi são povos parecidos. Eles têm características em comum dos povos Bantu e eles falam um idioma Bantu. Então, da onde vem essa diferenciação entre Tutsis e Hutus? Tem duas hipóteses. Lembrando, o termo hipótese é quando você tem uma possibilidade que não é comprovada de forma definitiva. Quando ela é comprovada de forma definitiva, ela vira uma teoria, né? A primeira hipótese, né, é de que os Hutus, vieram do sul da África, do sul do continente africano, onde estão hoje os Zulus, por exemplo. E os Tutsi, na verdade, eles chegaram de regiões ao leste, mais próximas do chifre da África e da bacia do Nilo. Os Tutsi seriam um povo nilótico, inclusive. E isso explicaria as diferenças fenotípicas entre os dois grupos, como a altura, os Tutsis têm um nariz mais fino também. E, além dessa distinção de origem, também seria resultado do isolamento dos grupos durante as migrações, já que, como eles vieram de lugares diferentes, né, você vai ter então uma reprodução interna ao grupo, mantendo essas características. A segunda hipótese diz que os Hutus e os Tutsi são ambos povos Bantu que chegaram na região ao mesmo tempo e que essas distinções foram criadas como classes sociais depois do contato. Aí você pode dizer pra gente, não, mas espera aí, Felipe, espera aí, Matias, como assim uma classe social vai gerar mudanças na aparência? É aquela coisa, um nobre, entre aspas, só casa com outro nobre, e aí eles ambos vão manter características físicas e vão acentuar essas características físicas via essas relações endogâmicas. Então, essa distinção entre Hutus e Tutsis, na verdade, é derivada de, inicialmente, uma distinção social. Uma questão que colabora para essa hipótese, digamos assim, é que, até o início da presença europeia, você tinha, digamos assim, mudanças entre os dois grupos. Um Hutu que ficasse rico, que ganhasse terras e gado, passava a ser considerado um Tutsi. E um Tutsi que perdesse tudo, que fosse derrotado num conflito, passava a ser considerado Hutu. Então, não seria exatamente uma diferença genética fenotípica. Mas, como eu disse, ambas as hipóteses convivem com argumentos a favor, não há nada definido, tá? E aí, com a convivência entre esses dois grupos, nós temos a formação das primeiras organizações sociais dentro de onde hoje é Ruanda. Inicialmente ela se organizou em torno de clãs, como em muitas vezes. Esses clãs, em algumas circunstâncias, incluíam pessoas dos 3 grupos populacionais, o Tutsi e Batwa. E a expansão dos clãs, formação de alianças, levou ao estabelecimento de reinos locais. Tá? A organização, né? o Estado, entre aspas, mais antigo que existiu em Ruanda, muito provavelmente foi o do clã Singa, tá? Que é especialmente ali no centro da atual Ruanda. Depois ele foi sucedido pelo estado de Zigaba, do clã Mubari, e depois também o estado de Gizaka,
que existiu ali até o século XIX. Por volta do ano 1700, quando nós já temos alguns registros escritos de exploradores europeus que entraram em contato com mercadores que vinham da região, nós sabemos que existiam cerca de 8 reinos nativos e um deles vai acabar ganhando a predominância sobre os outros. O nome desse reino era Albert Einstein. Não, Ruanda, justamente, que era um reino Tutsi e que vai conquistar os outros reinos tanto pela força quanto pelo exercício do poder econômico, tá? Então, você vai ter migrações, você vai ter a expansão da agricultura, você vai ter a ideia de terras compartilhadas, porém a serviços com um poder Tutsi, tá? Então, nesse momento aqui que começa a criar, né, uma distinção de fato, né, mais aguda entre o Tus e Tutsi. Porque basicamente os Hutus eram os camponeses e os Tutsi eram os nobres e os chefes militares, tá? O Tutsi, o rei, né, era o Muami, tá? M-W-A-M-I, que seria o nosso equivalente a rei. O símbolo do poder real era um tambor chamado Kalinga e ele tinha o controle das terras. E dentro dessas terras você tinha a distribuição entre os chefes, né? Uma estrutura muito parecida com o que a gente está acostumado a chamar de feudalismo, tá? Na história europeia, tá? É uma analogia no caso, né? Mas o Muami tem as terras, os chefes controlam as divisões dessas terras, né? Então você tem uma terra grande dividida lá em vários pedaços, cada pedaço controlado por um chefe. 95% dos chefes, segundo algumas estimativas, eram Tutsi. E aí você tinha 3 costumes que garantiam, que centralizavam o poder nos Tutsi. O primeiro, e é um termo pra gente ficar de olho, era um sistema de justiça chamado Gakaka, tá? Que era a ideia de você resolver conflitos especialmente pela reconciliação. A punição era a última instância. A primeira ideia seria a reconciliação. Então, o Matias roubou aqui minha galinha. Peraí, então se o Matias te devolver a galinha e pedir desculpas, tá tudo bem? Se o Matias devolver a galinha junto com algum outro produto, né, como alguma indenização, alguma produção agrária, alguma coisa assim, tá tudo bem? E por aí ia. E o juiz supremo era o rei, Tutsi. Aí você tinha a Ubuhake. O que era o Ubuhake? O gado era de propriedade dos Tutsi. Para que os Tutsi não nobres e famílias Hutus tivessem acesso ao gado, elas tinham que fornecer ou serviços ou lealdade, né? Então, e uma coisa interessante sobre os Hutus e o Tutsi, que eles são um povo que tem um baixíssimo índice de intolerância à lactose. Lembrando, vocês têm algumas populações que, historicamente, pela falta de contato com gado, com criação de gado, costumam ter índices maiores de intolerância à lactose, né? Porque o ser humano, teoricamente, ele não digere bem a lactose. Isso é um traço evolutivo. Né? É um traço evolutivo. E os Tutsi e os Hutus têm essa característica de poderem, né, de ingerirem lactose, de digerirem. Então, para você ter acesso ao gado, ou seja, ao leite, eventualmente um corte de carne, enfim, você tinha que ceder alguma coisa aos Tutsi. E o outro costume era a Uburetua, que era ali como a corvé europeia ou como a mita inca, que era o Hutu, em algumas ocasiões, o camponês Hutu tinha que trabalhar na terra dos chefes Tutsi, como durante colheitas ou plantio. Então você tinha ali uma relação claramente hierarquizada, embora você tivesse alguma migração, alguma interação, né? Hutus ricos ascendiam, você tinha casamentos entre os grupos, você tinha Tutsis que entravam em desgraça. Então, embora tivesse essa estrutura, ela ainda tinha, né, alguma mudança, né, alguma possibilidade ali de ser modificada. E aí, no final do século XIX,
ocorre o início da dominação europeia da região. E aí é importante a gente lembrar aquela questão da localização de Ruanda. Porque, primeiro, não era uma região que tinha uma população muito grande quando os europeus chegam. E, segundo, não vai ser uma prioridade dos europeus. Tá? Ruanda e os estados ali dos Grandes Lagos, como Burundi e Uganda, ficaram meio de lado durante muito tempo, porque eles estavam muito longe da costa e você não tinha ali uma aparência de abundância de metais preciosos. Não é que você chegou ali na região e você tem os nobres Tutsis usando enfeites de ouro, por exemplo. Tá? Então, é uma região no interior, com pouco indício de riqueza mineral. Então, a região de Ruanda, ela só vai entrar em discussão entre os países europeus em 1890, quando elas foram, o direito a explorar a região foi cedido aos alemães em troca da renúncia de qualquer reivindicação no território de Uganda, tá? E a primeira expedição alemã para a região foi apenas em 1894. Vamos lembrar, 1894, a gente já tem praticamente formado uma república na África do Sul. A Argélia já estava há mais de 60 anos sendo colonizada pelos franceses. O canal de Suez já havia sido construído. Né? Você já tinha uma forte uma presença portuguesa de séculos em regiões costeiras. Angola e Moçambique, sobretudo. Então, assim, a primeira expedição europeia para a região foi apenas em 1894, liderada por um alemão chamado Gustav Adolf von Gotzen. Tá? E Ruanda passou a fazer parte da África Oriental Alemã, junto com pedaços de outros 4 países atuais. O Burundi, pedacinho de Moçambique, um pedacinho do Quênia e a Tanzânia. Né? A atual Tanzânia era toda alemã. Nesse sentido, o Gotzen, né? Não sei se ele tem um parentesco com o Götze, que fez o gol em 2014, ele queria, na verdade, mapear a região apenas para adicionar os domínios da colônia de Tanganyika, né, atual Tanzânia. Ele encontrou o Mwami em Nyanza, que era a capital. Ele chegou no lago Kivu, que é a fronteira ocidental de Ruanda e o ponto mais baixo do país. E o que acontece? Toda a África Oriental Alemã tinha apenas 2.500 soldados e ali algumas dúzias de administradores. Então, os alemães vão fazer aquilo que o Matias mencionou. Vão falar, olha, Ruanda é nossa, mas a gente não vai ficar gastando aqui soldado e gente da administração para ficar lá no território, lá longe, lá dentro do continente, onde aparentemente não tem ouro, não tem prata, não tem diamante, não tem nada. Então, o que os alemães vão fazer? Vão fortalecer o domínio da nobreza Tutsi em troca da lealdade e do apoio dessa nobreza aos interesses alemães. É um domínio indireto, tá? Meio que, novamente, analogia, suzerania e vassalagem. Você vai ter a penetração nessa região das ideias racistas que estavam em voga na Europa, naquele momento. É quando os alemães vão, inclusive, fortalecer o governo dos Tutsi por acreditarem que eles eram um povo superior, porque eles seriam um povo que veio do Nilo, né, um povo ramítico, tá? Então eles seriam mais próximos dos europeus do que os Hutus. Só que, ao mesmo tempo, teve um problema, que foi o seguinte: os alemães, ali no início do século XX, determinaram o pagamento de um imposto por cabeça. Tá? Cada um tinha que pagar o imposto. A partir do momento em que todo mundo teve que pagar o mesmo imposto, e um imposto para os alemães, os Hutus começaram a se sentir desvinculados da nobreza Tutsi e, digamos assim, dependentes ou relacionados diretamente aos alemães. E além disso, olha só, se cada um tem que pagar o mesmo imposto, então o Tu e o Tutsi são iguais para os alemães. E a gente aqui está sob domínio alemão, não mais dos Tutsi. Então você começa a ter, nesse início do século XX, já ali uma ideia de defender uma igualdade entre as duas comunidades. Com a Primeira Guerra Mundial, 1916, tropas belgas vão tomar a região e, após a guerra, pelo mandato da Liga das Nações, vai ser criado o território de Ruanda-Urundi.
né, que é atualmente Ruanda e Burundi, e que vão ser incorporados, digamos assim, vai ser um mandato da Liga das Nações, mas vai ser administrado em conjunto com o Congo belga, né? Que a gente tem um programa sobre o Congo belga, na República Democrática do Congo, onde os belgas impuseram violentas políticas raciais, econômicas, tivemos milhões de pessoas mortas, né? Atualmente o Leopoldo II está sentado no colo do capeta, e nesse sentido a administração belga foi em Ruanda também tão opressora quanto ela foi no Congo, com a ideia de, olha, os alemães estavam felizes em dominar o território, em considerar o território ali como parte do império, como ali a parte estratégica e só, estavam preocupados em achar diamante, alguma coisa assim. A gente tem que dar um jeito de fazer esse lugar dar lucro. Então, eles passam a substituir os plantios de subsistência pelo plantio de café. As pessoas são forçadas a trabalhar nas lavouras de café, especialmente os hutus, porque os belgas vão manter essa estrutura de dominação da monarquia Tutsi, tá? Nós teremos, inclusive, o início de protestos internacionais contra basicamente essa escravidão em massa a que a população foi submetida. Nós teremos as estimativas vão divergir, mas entre 50 e 30 mil pessoas migrando de Ruanda para Uganda, que era um protetorado britânico e que não tinha esse tipo de política, tá? E fiquem atentos a isso, tá? Década de 1920, início da década de 1930, começa uma migração de ruandeses para Uganda, tá? Isso vai ser importante. E aí, em 1935... com perdão para os nossos ouvintes kids e para os nossos ouvintes que ouvem o programa com as crianças, a merda foi oficializada, né? Em 1935, o que os belgas fizeram? Né? Outro dia eu vi até um meme, né, zoando a Bélgica dentro da Europa era tipo um trenzinho fofo, e a Bélgica na África era tipo um trem, sei lá, uma locomotiva muito louca. Porque, assim, todo respeito aos belgas, mas, né, enfim. Por que eu usei essa expressão? Né? Porque em 1935 a administração belga vai olhar para o que já estava sendo feito na África do Sul, né? Uma separação, uma segregação, e vai falar, vamos copiar, vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Como, né, ninguém normal faria. E eles vão estabelecer as identidades raciais. Cada pessoa tem um documento. Nesse documento vai dizer se ela é Tutsi, Hutu, Batua ou estrangeira /naturalizada. Em outras palavras, branco. E lembrando que os sul-africanos brancos, né, os Boers, eles iam tornar mais perverso ainda essa segregação somente em 48, quando aí sim entra em vigor o apartheid. Como a gente já comentou nos programas, mas, por exemplo, a lei de terras vem lá do início do século XX e tal. E aí o que acontece? Novamente, para os europeus, e os belgas vão intensificar isso, né, os Tutsis seriam um povo superior porque eles seriam, entre aspas, menos africanos. Eles vão levar, né, na época, os cientistas ali adeptos da eugenia para... Isso é muito louco, é muito bizarro. Para medir o crânio e o nariz das pessoas para determinar quem seria Tutsi e quem seria Hutu. É quando vira uma coisa de determinismo biológico, uma coisa eugênica mesmo. E de casta, né? Então assim... Porque você nasce naquela condição, você não consegue ascender. E na África do Sul isso acontecia com os miscigenados e os indianos também. Sim. Eles estavam numa posição intermediária entre os brancos e os negros. E são os indianos mesmo, tá, gente? Da Índia. Da Índia. Que eram trabalhadores que foram trazidos de maneira compulsória, e tem até um termo pejorativo que eram os coolies, né? Não Sim. só na África do Sul, mas em outras regiões do Império Britânico, como as Guianas aqui na América do Sul. Então, assim, os Tutsi eram quem teria a pele mais clara, quem seria mais alto, teria o nariz mais fino e
um crânio maior, porque aí eles teriam mais cérebro, eles seriam mais inteligentes. E assim, é um critério muito idiota, porque se for assim, o Rui Cabeção é a pessoa mais inteligente do mundo, né? Já que o programa envolve futebol também, um abraço aí pro Rui Cabeção. Então, você tem aqui um perfil, cria-se um perfil racial das comunidades e, principalmente, toda e qualquer interação entre os grupos cessa. Como o Matias falou, você não vai ter mais ascensão social, era proibido casamentos entre pessoas de grupos diferentes. Você vai ter aqui a criação, a consolidação de castas socio-raciais, tá? Que não vão interagir. Pelo contrário, uma vai ser colocada no domínio da outra, né? Vai concretizar esse domínio e isso vai ser levado à 10ª potência. E com isso a gente fecha, né, o nosso primeiro bloco, né, mais antigo. A gente vai ver independência posteriormente no terceiro bloco. Agora a gente vai pro planeta bola, pro mundo redondo, falar um pouquinho do futebol. O campo. Bem, Felipe, os primeiros registros apontam que o futebol foi introduzido na região por missionários católicos na década de 1920 e caiu no gosto do rei Mutara III Huadingawa, cujo reinado durou de 1931 a 59, assinalando a modalidade para as escolas culturais e toureiro. A federação local seria fundada apenas em 1972 e o primeiro jogo oficial dos Amavubi, que significa Vespa em Kinyarwanda, data de 29 de junho de 1976, em amistoso contra os vizinhos ao sul do Burundi, disputado em Libreville, no Gabão, com vitória dos Intamba, que significa andorinhas em Kirundi, por 6-2. É por isso que eu disse que Tutsis e Hutus falam a mesma língua. Eu não disse o nome da língua, porque é esse negócio aqui. Na época, o treinador era o alemão Otto Pfizer, que o Felipe lembrou em off aqui, que lembra um laboratório médico conhecido por um medicamento azul, de uso masculino. Que ainda comandaria as seleções do Alto Volta, que é o atual Burkina Faso, Senegal, Costa do Marfim, Zaire, Gana, Bangladesh, Arábia Saudita e Camarões, além de assumir o Togo 3 meses antes da estreia dos Gaviões na Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha. Até o ano passado ele dirigia a seleção afegã. Então, muito provável, né? A gente já falou já deve ter citado esse cara, e ele ficou conhecido também porque ele foi o treinador que assumiu a Arábia Saudita no lugar do Parreira durante a Copa de 98. O Parreira conseguiu aquela proeza. A primeira participação nas eliminatórias da Copa Africana de Nações ocorreu apenas para a edição de 1982, conseguindo sua única classificação 22 anos depois. Nesta ocasião, o treinador era o servo-croata Ratomir Djukovic, que havia sido campeão da Copa dos Campeões da UEFA pelo Estrela Vermelha em 91 como preparador de goleiros e também passara por Venezuela e Mianmar. Depois de sua passagem por Ruanda, levou o Ghana à sua primeira Copa do Mundo em 2006 e comandou a anfitriã China nos Jogos Olímpicos de 2008. A participação ruandesa na CAN de 2004 foi tímida, sendo derrotada pela Tunísia, país sede, por 2-1, com gol do brasileiro Francileudo, empatado com Guiné em 1 gol e derrotado a República Democrática do Congo por 1-0, sendo eliminada do Grupo A na terceira colocação. O único gol deste triunfo foi anotado pelo congolês naturalizado ruandês Said Makassi. Relatos dão conta que a casa dos seus pais, localizada em Bukavu, na fronteira entre os dois países, foi incendiada em represália. A grande conquista de Ruanda foi a Cecafa Cup, em 99, competição mais antiga do continente disputada apenas por federações do centro e leste da África, na qual o país enviou 2 seleções e ambas chegaram às semifinais.
O time A perdeu para o Quênia nos pênaltis por 4-3 após empate sem gols, enquanto o time B venceu o Burundi por 2-1 e na final vingou os compatriotas batendo os quenianos por 3-1. Outro feito foi a classificação para o Mundial Sub-17 em 2011, como vice-campeão africano da categoria. Contudo, não passou da fase de grupos nem marcou gols, empatando com o Canadá e perdendo para a Inglaterra e o Uruguai. Já em 2006, o país sediou o Campeonato Africano de Nações, torneio disputado desde 2009 apenas com jogadores que atuam no continente, sendo eliminado na prorrogação pela República Democrática do Congo nas quartas de final. O destaque da campanha foi Ernest Sugira, autor de 3 dos 5 gols. A seleção feminina fez sua estreia somente em 2014, ganhando do Quênia por 1-0, gol de Alice Nyoita. Não se classificou para nenhuma competição grande e ocupa a 143ª colocação no ranking FIFA. Nenhuma das seleções, independente do gênero ou da categoria, enfrentou o Brasil até então. O campeonato feminino começou de maneira amadora em 2004. A partir de 2008 se tornou mais organizado com incentivos. O maior vencedor é o AS Kigali, atual hexacampeão, enquanto que o APR, que a gente vai falar mais na frente, foi uma vez campeão e 4 vezes vice. A primeira participação olímpica de Ruanda, daí falando de qualquer modalidade, foi da corredora Marciane Muka-Murenzi, em Los Angeles, 1984, no qual ela foi a 20ª colocada nos 1.500 metros e 23ª colocada nos 3.000. Ela atuava profissionalmente como carteira e mensageira do Ministério da Juventude, Esportes e Cultura. Era essa a preparação física dela. Também participou da maratona em Seul, 1988, 38º lugar, e nos 10.000 metros em Barcelona, 92, no qual assumiu a 24ª posição. Mesma prova em que ela foi campeã nos Jogos Africanos disputados em Annaba, na Argélia, em 1988, e os Jogos da Francofonia de Rabat, capital do Marrocos, em 1989. Em relação ao futebol de clubes masculinos, o campeonato local é disputado intermitentemente desde 1948, ainda no período colonial. O campeão mais antigo que segue ativo é o Kiyovu Sports, que ganhou o primeiro dos 5 títulos há 50 anos. Em 1975, o Rayon, da cidade de Nyanza, interrompeu a hegemonia dos clubes de Kigali, algo que ocorreria em 8 oportunidades da sua parte e 2 vezes pelo Muhangwawa, de Ruhengeri. Durante os anos 1980, houve um breve domínio dos Panthères Noirs, campeão em 5 oportunidades. Os Panteras Negras. O Armée Patriotique Rwandaise Football Club, maior campeão ruandês, foi fundado apenas em 1993, mas 2 anos depois emendou um bicampeonato e hoje contabiliza 17 conquistas, sendo inclusive o atual campeão. O único clube, além do APR e Kiyovu Sports, a ganhar um campeonato no século vigente foi o Atraco, que é ligado à Associação das Companhias de Transporte, que deu a volta olímpica em 2008, mas se dissolveu 3 anos depois. Desde 1975, também de forma intermitente, é disputada a Copa Nacional, que já foi chamada de Amahoro Cup, President Cup e atualmente atende pelo nome de Coupe de la Paix, a Copa da Paz. O APR conquistou o troféu em 14 oportunidades, sendo seguido pelo Mukura Victory Sports, de Butare, com 5 taças, e o Panthère Noir, com 4 canecos. O Mukura, que vai despertar aí o humor dos nossos ouvintes nortistas, porque é um tipo de gambá, né? Inclusive, é a forma pejorativa como os torcedores do Remo chamam o Paysandu. Foi fundado por volta de 1975 pelo arcebispo Litzen e o Sir Heisidorf, administrador do território de Astrida, ambos belgas, e adotou o nome atual somente após a independência em 1962, sendo chamado anteriormente de Vitória FC. Além das 25 conquistas da capital da Copa Nacional, outras cidades também a levantaram. Nyanza, com 9 vezes, Butare, em 5 oportunidades, toda pelo Mukura, Gisenyi e Kibungo, uma ocasião cada.
Somente em 1982, um clube ruandês disputou a Copa Africana de Clubes Campeões, no caso o Rayon Sports, que foi eliminado na primeira fase pelo Vital-O do Burundi. Enquanto que a melhor campanha foi do APR, na edição de 1996, quando eliminou o Young Africans da Tanzânia e o AS Bantus do Zaire, caindo apenas para o Petro Atlético de Angola nas oitavas de final. Em 2004, baixo a nova nomenclatura de CAF Champions League, o APR eliminou o tradicional Zamalek do Egito na primeira fase, mas caiu para o Africa Sports de Abidjan, da Costa do Marfim, na última eliminatória antes da fase de grupos. Agora falar de alguns jogadores destacados de Ruanda. O Olivier Karekezi é o maior artilheiro dos Amavubi, com 24 gols. Segue atuando, mas se aposentou da seleção em 2013. Já o recordista de jogos é Haruna Niyonzima, porém existe uma divergência em relação aos números, já que a página da seleção na Wikipédia aponta 75 jogos, contra 85 na página do jogador e 69 no perfil dele no Transfer Market. Então temos aí para todo gosto. Poucos jogadores da seleção atuaram no futebol europeu na última temporada. Os destaques, que não são assim grande coisa, né? É o Djihad Bizimana, volante de 22 anos, que chegou há um ano para o Vaasland Beveren da Bélgica, vindo do APR, e ele tem 88 jogos pela seleção. O passe dele está estimado em 700 mil euros. Direitos federativos, não existe mais passe. Pois é. E o Vaasland Beveren é da primeira divisão. Tá? Não é qualquer coisa. Cabe 9 mil pessoas no estádio. Já o Salamon Niri Sardik, de 26 anos, está na Bélgica desde 2012. Ele é zagueiro do Tubzi e os direitos federativos dele estão avaliados pela metade do seu companheiro de seleção, né? 350 mil euros. O Tubzi, que não joga a primeirona desde 2008, atualmente ele está na segundona. O atual treinador do Rayon é brasileiro, então do segundo maior clube de Ruanda. É o Roberto Oliveira Gonçalves do Carmo, conhecido como Robertinho, que defendeu o Fluminense em mais de 200 jogos entre as décadas de 70 e 80. E apenas por curiosidade, o glorioso jogador Bobo Bola, que fez carreira na Suécia e na Finlândia, e fez 8 gols pela seleção entre 2005 a 2010. E esse programa, né, difícil falar sobre o futebol ruandês, contou com a ajuda do meu amigo Vinícius Incrotti, que é um dos caras que assiste mais jogos aleatórios que eu conheço. Você está dizendo que o futebol de Ruanda é aleatório? Por favor, né? E com todo respeito. Eu vou repetir aqui no ar, o Bobo Bola tinha que ser anunciado como reforço do cara bobo da Venezuela. Bem, passemos agora para a coluna do nosso Ubiratã Leal, que vai falar do caso de um jogador Tutsi que se salvou do genocídio por conta da fama dele. O livro. Bom, e aí, amigos do Fronteiras Invisíveis do Futebol? Estou aqui de volta para mais uma missão aqui passada pelo Felipe, falar alguma história do futebol de Ruanda. Então vamos contar a história de Eric Eugene Murangwa, um jogador que fez exatamente uma partida oficial pela seleção de Ruanda, mas que tem toda uma história e na verdade esse jogo acaba sendo até o capítulo final de toda essa história, né? O Eric Murangwa, ele era Tutsi, ele jogava na época que teve toda a questão do genocídio, ele jogava no Rayon Sports, que era o que é até hoje o maior clube de Ruanda, o clube mais popular de Ruanda, aí que tem torcida no país inteiro, um time de Kigali, né, a capital, e ele jogava no Rayon Sports, que era um time multiétnico, ele era um time que tinha Tutsis e Hutus misturados ali, como boa parte da sociedade de Ruanda, como quando tudo começou a acontecer, né. Daí quando teve a explosão do avião que levava o presidente Hutu de Ruanda, e os Tutsi e os Hutus se organizaram para exterminar todos os Tutsis do país. O Eric estava em Kigali, né, defendendo o seu time.
E por causa disso, eles imediatamente avisaram ele que ele seria um alvo, até porque ele era uma pessoa mais conhecida, né? Era um jogador do time mais popular do país. Então, a casa dele foi invadida pelo exército Hutu e revistaram a casa dele inteiro. Ele argumentava que ele era um jogador de futebol do Rayon Sports e ele não estavam acreditando na história dele. Ele conseguiu provar que ele fosse, prometeram que se ele conseguisse provar, a vida dele seria poupada. Ele conseguiu encontrar uma prova ali para aqueles primeiros soldados que entraram na casa dele. Ele pegou uma foto antiga e foi poupado naquele momento, mas ele sabia que seria alvo mais hora menos hora, porque em algum momento alguém não resolveria poupá-lo só por ser um jogador de futebol. Então ele foi para a casa de companheiros do time dele, que eram Hutus. E era muito comum, havia nos times de futebol de Ruanda, que eram multiétnicos, que os jogadores mesmo, os elencos haviam rachado ali, né, os Tutsis para um lado, os Hutus do outro, inclusive combatendo. Mas no Rayon Sports, ele tinha recebido informação que ele teria ali alguma segurança com os jogadores Hutus. Então ele foi se refugiar na casa de um companheiro de time Hutu. Ele ficou alguns dias lá, mas a pressão sobre os companheiros começou a ficar grande. Quem viu o filme Hotel Ruanda já imagina, né? Porque muitas vezes sabiam-se onde tinham Tutsis escondidos e o exército Hutu fazia pressão ali. Olha, não vou aguentar mais, não vou segurar mais. E esse tipo de pressão estava acontecendo com os companheiros dele. E ele percebeu que não ia conseguir ficar lá mais por tanto tempo. Então ele saiu da casa desse companheiro e foi na casa de um diretor do Rayon Sports, chamado Jean-Marie Vianney Mudahinka. É um nome difícil. O Jean-Marie Vianney Mudahinka. E um diretor do Rayon Sports que era um Hutu, mas era uma figura um pouco mais com um pouco mais de proeminência, ali. E esse diretor do Rayon Sports deu segurança pro Eric, deixou ele ficar alguns dias na casa dele. O problema é que alguns vizinhos do bairro, e era um bairro nobre de Kigali, alguns vizinhos descobriram e começaram, aí ficou aquele zum. E o exército começou a ameaçar, a pressionar esse diretor do Rayon Sports de invadir a casa dele também para pegar o Eric. Então o Eric saiu de novo da casa desse diretor e voltou para a casa de um companheiro. Nessa confusão toda, o companheiro, de novo, ele teve que sair da casa do companheiro e sem saída, de novo ele foi procurar o Jean-Marie, esse diretor do Rayon Sports. O Jean-Marie conseguiu organizar uma forma de levar o Eric para algum lugar mais seguro. Ele organizou ali uma caravana ali com homens armados para garantir a segurança do Eric, que conseguiu deixar Kigali, passando pelo exército Hutu, e foi para uma sede da Cruz Vermelha, fora da cidade. Lá ele conseguiu, depois de ter um pouco de dificuldade de entrar, ele conseguiu ficar um tempo na sede da Cruz Vermelha, perto de Kigali, e depois ele foi enviado, junto com outros refugiados que estavam lá, para o Hotel das Mil Colinas, o Hotel Ruanda, do filme Hotel Ruanda. E então o Eric acabou sendo um dos refugiados tutsis que ficaram em segurança no Hotel Ruanda por um tempo, até que ele viu, até que a guerra acabou, ou pelo menos houve uma trégua ali, e ele acabou sobrevivendo, né? Depois de tudo isso, com a ajuda dos companheiros de clube Hutus, e muito porque ele era um jogador aí do time mais popular do país. O curioso é que o diretor do Rayon Sport, o Jean-Marie Vianney Mudahinka, que salvou o Eric 2 vezes, ele era conhecido como Zuzu, e ele era líder da milícia Hutu, e ele foi preso
e julgado por crime de guerra pela participação no genocídio, por torturar, estuprar e assassinar centenas de Tutsis. Então, assim, o clubismo do cara, neste momento, foi mais forte até do que toda a neura, toda a loucura, toda a loucura que tinha tomado conta da cabeça dele e para promover um genocídio, mas o clubismo foi mais alto e ele salvou a vida do Eric 2 vezes só porque ele era muito fanático pelo Rayon Sports. Isso não faz do Zuzu uma pessoa legal não, viu? Isso que pague por todos os crimes que ele cometeu, mas nesse caso mostra assim como a importância do futebol pelo menos salvou a vida do Eric. Depois, quando todo o conflito terminou, o Eric continuou em Kigali, continuou jogando no Rayon Sports, e nas eliminatórias da Copa de 98, ele foi convocado para defender Ruanda, numa partida contra a Tunísia. Ele fez esse jogo, foi a estreia dele pela seleção ruandesa, numa eliminatória de Copa do Mundo, só que, aproveitando que ele estava na Tunísia, ele não voltou para Ruanda. Ele pegou um voo para a Bélgica e pediu asilo político no Reino Unido em 97. Ele encerrou a carreira lá, acabou encerrando a carreira, não teve condição de continuar a carreira, mas acabou virando um líder aí da causa ruandesa aí de levar o mundo, fazer todo mundo conhecer a história do genocídio de Ruanda e para tentar também, para o país também tentar curar essas feridas. Tá bom? Mas então essa foi a história do episódio de hoje do Fronteiras aí, como o futebol acabou ajudando a salvar uma vida durante um conflito entre Tutsis e Hutus em Ruanda e assim, tendo alguns dos personagens mais improváveis possíveis como protagonistas. Tá bom? Bom, então é isso. Um abraço pro pessoal. Até daqui 15 dias ou numa semana, sei lá quando o Felipe vai fazer o outro aí, depois ele avisa. Mas até lá. Mapa. Bem, meu caro Matias, e aí, essa divisão, curiosamente, tragicamente, inclusive, ela vai ser expressa nos movimentos pela independência de Ruanda. Porque Ruanda vai ter dois movimentos de independência, um Hutu e o outro Tutsi. Né? Estamos falando aqui de início de década de 1960, né? Final de década de 1950, início da década de 1960, né? O período ali em que estão ganhando muita força as ideias de independência, as ideias pan-africanistas. No caso do Burundi, a Igreja Católica vai ter um papel muito grande. A maioria dos Hutus são católicos, inclusive, e essa divisão acaba, né, a questão da divisão étnica e colonizadora acaba sendo representada, inclusive, na religião, já que a maioria da população é Hutu e é católica. Já a minoria Tutsi, pelos seus contatos com os alemães, que favorecem o domínio Tutsi, é protestante. Né? Então você tem ali até uma diferença religiosa, né, como consequência disso. E é uma população muito grande de adventistas. Fiquei surpreso também com isso. Mais de 10% da população é adventista. Né? Uma proporção relativamente grande. E aí teremos dois movimentos pela independência. Um dos Hutus, liderado pelo Gregor Kabianda, tá? Que fundou o Movimento para o Poder dos Hutus, que defendia um movimento pela emancipação dos Hutus, desculpem, que defendia um modelo de uma república representativa, e um movimento Tutsi, a UNAR, representado pelos monarcas, né, que ainda existiam, que tinham ali uma função tradicional, que desejavam a manutenção do modelo monárquico. O Gregor Kaibanda vai escrever o Manifesto Hutu, de 1957, que vai ser a base, inclusive, de diversos movimentos nacionalistas Hutus posteriormente.
E aí, ambos os movimentos, o UNAR e o Parmehutu, vão começar a se chocar. Em julho de 1959, o rei Mutara III, Tutsi, ele vai morrer após tomar uma vacina rotineira. Ele teve alguma reação alérgica e morreu. Os Tutsis vão dizer que ele foi, na verdade, assassinado. E claro, quando eu digo que ele teve uma reação alérgica, essa é a versão oficial. Se ele foi realmente assassinado, né, até hoje não se provou. Mas os Tutsis vão dizer que ele foi morto. Chega ao poder o seu meio-irmão, o agora rei Kigeli V. E aí, em novembro de 1959, em retaliação, os Tutsis tentam matar o Caibanda. Chegam os rumores, né, da morte de um outro político Hutu nesse momento, e isso vai ser o estopim para um evento chamado de Muiuaga, que a tradução seria Vento da Destruição, quando no final de 1959, entre 20 e 100 mil Tutsis são mortos e outras dezenas de milhares vão fugir do país. Para onde? Para Uganda, onde já tinha uma colônia de ruandeses desde o período colonial, como a gente mencionou. Em 1960, o governo belga ele inicia, né, uma série de concessões aos movimentos pela independência e realiza as eleições municipais, que a maioria é vencida pelos Hutus, tá? E aí, os belgas, inicialmente, eles tentaram negociar para que Ruanda e Urundi ficassem independentes como uma federação com um poder compartilhado entre Tutsis e Hutus. Isso não dá certo, por conta, inclusive, da violência entre as comunidades. Em setembro de 61, é realizado um plebiscito em que a população decide pela independência como uma república e elege o Grégoire Caibanda como primeiro-ministro, um Hutu. E, em 1º de julho de 1962, também viu um plebiscito, Ruanda e Burundi se separam. E aí temos, né, as primeiras décadas de Ruanda independente, que vai continuar com a violência entre os grupos, porém diminuindo progressivamente, né, com momentos ali de altos e baixos. Tá? Ruanda foi fundada, né, sob governo dos Hutus, tá, da maioria Hutu. Em 1963, uma guerrilha Tutsi, operando a partir do Burundi, causou um conflito que deixou pelo menos 14 mil mortos entre Tutsis e Hutus. Tivemos tentativas ali de negociação de paz, e a prioridade do Caibanda era a inserção internacional de Ruanda como uma maneira, inclusive, de melhoria da economia do país e de estabilização da situação. A ideia de que, olha, agora nós somos ruandeses, temos relações comerciais com muitos países, somos agora um país independente, vamos deixar para trás os conflitos entre Tutsis e Hutus. Tá? Nos primeiros 10 anos de existência, Ruanda vai estabelecer relações com 43 países, né, incluindo os Estados Unidos e a Bélgica. Porém, o governo vai, né, por seus motivos e de forma, né, contraprodutiva, manter aquelas carteiras de identidade raciais. E continuar, assim, não vai ser mais proibido, mas vai ser, digamos assim, desencorajado, né, a ideia de casamentos intergrupos, né, interraciais, entre aspas, né, entre Hutus e Tutsis. E aí, em 1964, devido a mais violência política, o governo vai banir os dois principais partidos Tutsi e vai surgir um termo, né, que vai ser muito usado no genocídio, que os militantes Hutus radicais vão chamar os Tutsis de Iniense, que é barata, né, ou seja, uma infestação. Que é bastante reproduzido no filme Hotel Ruanda. Isso, e assim,
todo genocídio sempre tem isso, né? A questão de você desumanizar o outro grupo, né? Então, o outro grupo é um verme, são ratos, são baratas, é uma praga que tem que ser extirpada, né? Por isso que é um discurso que nunca pode ser endossado. Geralmente são bichos rastejantes, né? Bichos considerados ali que carregam doenças, pragas, e aí, nós teremos novamente muitos Tutsis fugindo do país. Em 73, o general Juvenal Habyarimana vai derrubar o Kabianda, suspender a Constituição, dissolver o parlamento e banir todos os partidos políticos. Tá? Qual que é o nome que dá pra isso, Felipe? Chama ditadura. Ah, tá. É manual isso. E ele fez isso alegando que o país estava numa confusão muito grande, que tinha que fazer para preservar o país. Né? Mas é uma das várias ditaduras, entre aspas, anticomunistas da Guerra Fria na África, que na verdade era apenas para manter o papel econômico das antigas colônias normalmente. E ali na região você tinha o tal de Mobutu, que nomeou o país de Zaire, o Idi Amin em Uganda. Isso. O Habyarimana foi quase um Mobutu de Ruanda, né? Inclusive a gente vai ver mais na frente os laços que eles tinham. Em 74, nós tivemos protestos contra o que era visto como uma superrepresentação dos Tutsis, né? Que falando que, olha, muitos Tutsis na área os médicos, os professores, a grande maioria são Tutsis. Claro, né, porque eram os membros das elites numa estrutura, né, que já durava séculos. Décadas de opressão. E aí você teve milhares de Tutsis obrigados a pedirem demissão, a renunciarem seus cargos, e a maioria deles fugiram para o exílio. Ou seja, agora essa população Tutsi em torno de Ruanda não vai ser apenas de, entre aspas, refugiados quaisquer. Você agora vai ter inclusive uma elite intelectual, parte desse grupo de refugiados, que foi forçado a sair de Ruanda. Sob o governo, né, do Habyarimana, foi declarado que seria um governo, né, unipartidário. Aí ele foi eleito, entre aspas, em 78. Aí ele foi reeleito, entre aspas, em 83. Foi reeleito de novo, entre aspas, em 88, sempre como candidato único, ou seja, ele não foi eleito coisa nenhuma. E aí ele falou: em julho de 1990, né, ou seja, final da Guerra Fria, né, menor apoio para esses regimes autoritários da Guerra Fria e tudo mais. E aí ele falou, em julho de 1990, olha, Ruanda vai ser uma democracia multipartidária, vamos fazer aqui uma grande reforma. Uma coisa que é importante da gente colocar é que durante esse tempo, durante esse período, violência entre Tutsis e Hutus, ou incursões de um grupo dentro do território, continuaram ocorrendo a partir de Uganda e de Burundi. Tá? Burundi também teve um conflito grande entre Tutsis e Hutus. E aí, esse anúncio do Habyarimana é o início da Guerra Civil. Por quê? Um grupo de refugiados Tutsis, né, a comunidade Tutsi de Uganda, né, o Fronte Patriótico de Ruanda, que assim, era formado por cerca de 500 mil de pessoas, tá, gente? Não é pouca coisa. Liderado pelo Paul Kagame, o Paul Kagame, que é o presidente de Ruanda, vai falar, olha, o governo Hutu está dizendo que quer fazer aí uma democracia multipartidária, mas ele está reprimindo os Tutsis dentro de Ruanda e ele não aceita negociar com os Tutsis que moram fora. Ele não aceita negociar com os refugiados, estão dizendo que a gente é cidadão de Uganda, que a gente não é problema de Ruanda nem nada. Então, o Fronte Patriótico de Ruanda, a partir de Uganda, invade Ruanda e é o início de uma guerra civil que vai durar 3 anos sem nenhuma clara vantagem. Tá? Você vai ter 3 anos de guerra, ali sem nenhuma vantagem clara. Depois de protestos dentro de Ruanda pedindo pela paz, o governo de Ruanda vai ceder aos Hutus moderados e vai negociar o cessar-fogo, que são os acordos de Arusha, né? Arusha que fica ali do lado, na Tanzânia. E a guerra vai ter uma trégua de cerca de 8 meses. Até o dia 6 de abril de 1994. E o que aconteceu nesse dia, Felipe? Pois é.
Nesse período de cessar-fogo, nós tivemos tropas da ONU, da UNAMIR, tivemos ali a ideia de início de diálogos, mas a situação ainda era tensa. E aí, no dia 6 de abril de 1994, um avião que estava levando os presidentes de Ruanda e de Burundi, ambos Hutus, foi abatido enquanto pousava em Kigali. Até hoje, não se sabe quem abateu o avião. Tá? Se foram Tutsis ou se foram radicais Hutus que eram contra o acordo de paz. O que se sabe é que o míssil utilizado para bater o avião é de origem francesa. E os franceses tinham ligação com o governo Hutu. Tá? Mas assim, né, até isso não é uma smoking gun, não é arma do crime. Então, a derrubada do avião foi a desculpa, né, o estopim, para que o exército de Ruanda tomasse o poder e iniciasse uma perseguição contra os inimigos de Ruanda. Esse era o termo usado por eles. Em outras palavras, exército, polícia e as milícias começaram a matar indiscriminadamente os Tutsi e Hutus moderados também. Tá? Isso é importante de se colocar. Hoje, nós já sabemos que um genocídio contra os Tutsis estava sendo planejado por pelo menos um ano, tá? Quando eu disse milícias, nós tivemos 3 grupos importantes, né, que agiram do lado dos Hutus realizando os genocídios, né, que são os Interahamwe, os Impuzamugambi e o Hutu Power, né, o poder Hutu. O Interahamwe, inclusive, quer dizer aqueles que trabalham juntos. E trabalho, entre aspas, era o eufemismo que era usado para o ato de matar Tutsis. Tá? E a maioria das mortes eram com facões, inclusive, né? Algo que é mostrado no Hotel Ruanda, né? E claro que a gente vai citar o filme ao final do programa. Nós tivemos a morte de até 1 milhão de ruandeses, tá? No mínimo 500 mil, até 1 milhão em 100 dias. Pelo menos 70% da população Tutsi foi morta. Tivemos entre 300 e 500 mil casos de violência sexual contra mulheres. A maioria dos mortos foi assassinada nas suas próprias vilas, muitas vezes pelos seus vizinhos, por pessoas conhecidas, tá? Tivemos eventos em que escolas e igrejas foram incendiadas, cheias de pessoas, tá? As pessoas que tentavam sair dos prédios eram mortas com facões. Com esse ato, né, de genocídio, lembrando aqui uma breve, né, definição de genocídio, segundo o dicionário: extermínio deliberado, parcial, total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso, destruição de populações ou povos, aniquilamento de grupos humanos, o qual, mesmo sem chegar ao assassínio em massas, inclui outras formas de extermínio, como prevenção de nascimento, sequestro sistemático de crianças dentro de um determinado grupo étnico, a condições insuportáveis de vida ou outras culturas. Tá? Então, nós tivemos, né, com esse ato de genocídio, a retomada da guerra civil. O Fronte Patriótico de Ruanda volta à ofensiva, derrota o governo Hutu. No dia 4 de julho de 1994, toma a capital Kigali. E aí, mais para o fim do mês, eles reivindicam o controle total do país, por isso que a data é considerada o fim do genocídio, né? Por isso que a gente mencionou que são 25 anos, né, do genocídio. Muitos dos grupos Hutus, cerca de 2 milhões de Hutus, vão fugir para os países vizinhos, incluindo Burundi, Tanzânia, Uganda e o Zaire. A maioria das milícias vai fugir para o Zaire, inclusive, onde eles vão ser chamados de genocidaires, ou seja, os que cometiam genocídio. Em bom francês. Em bom francês. Em 1996, nós vamos ter um conflito entre o governo de Ruanda, da Fronte Patriótica, contra esses campos de Hutus na fronteira com o Zaire, que vai ser o estopim da Primeira Guerra do Congo, que vai acabar com a queda do Mobutu Sese Seko e que vai deixar milhões de mortos. Então, justamente nesse momento, né,
O Kagame começou, né, as buscas por esses criminosos de guerra, além de financiar em conjunto com os aliados ugandenses o Laurent Désiré Kabila, um antigo opositor do Mobutu. A estratégia acabou dando certo e Mobutu deixou o poder em negociação mediada por Nelson Mandela, se exilando no Marrocos, onde morreu alguns meses depois. O Kabila rebatizou o país de República Democrática do Congo, mas durante seus 4 anos de governo jamais convocou eleições. Ao destituir o comandante-chefe James Kabaré, importante aliado de Paul Kagame e um dos líderes da Alliance des Forces Démocrates pour Liberté do Congo-Zaire, em julho de 1998, Kabila também deu um ultimato para as tropas ruandesas e ugandenses deixar o território congolês em 24 horas. Conflitos étnicos aumentaram consideravelmente na fronteira oriental, e enquanto Ruanda e Uganda criavam grupos de guerrilha, o Kabila buscava apoio de Angola, Namíbia e Zimbábue, posteriormente Chad, Líbia e Sudão. Um cessar-fogo foi assinado em Lusaka pelos estados beligerantes em julho de 1999, entretanto as milícias continuavam atacando-se mutuamente, tendo como resposta da ONU a criação da Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocrate du Congo, a MONUSCO, em fevereiro do ano seguinte. No começo de 2001, Kabila foi assassinado por seu guarda-costas Rachid Muzelem, seguindo ordens de Kigali, em pleno palácio presidencial de Kinshasa. Respaldado por Robert Mugabe, ditador de Zimbábue, o jovem Joseph Kabila foi votado unanimemente pelo parlamento congolês como sucessor de seu pai, e uma das suas primeiras medidas foi encontrar-se com Paul Kagame nos Estados Unidos. Né? Depois nós tivemos a Segunda Guerra Civil no Congo também, né? Como você mencionou. E lembrando, o Kabila, né, até hoje é a principal autoridade na República Democrática do Congo. A gente tentou explicar, né, no passado as eleições congolesas, mas o país está completamente dividido, né? Isso porque ainda tem lá a província de Katanga, que inclusive já foi independente, né? Voltou ao domínio do Congo, mas é uma situação muito complicada, lembrando, né, da posição geográfica da República Democrática do Congo, que faz fronteira com metade da África. Isso. É uma coisa que é muito discutida também no genocídio de Ruanda, é que é a postura internacional, né? Porque inicialmente as forças da ONU não agiram, não interviram, elas não tinham força suficiente para intervir, nem mandato para isso, mesmo com denúncias feitas pelo comandante das forças de então, o Rommel Dallaire, do Canadá, tá? Ele não era francês. A França, depois, ela vai realizar uma intervenção militar no país, porém, inicialmente, ela barrou, tá, a ampliação da UNAMIR, e vou repetir, até hoje, os elos entre o governo francês e o governo Hutu são tema de muita suspeita, de muita teoria, tá? Pós-genocídio, foi criado o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, né, para julgar os envolvidos no genocídio. É uma das origens, né, do Tribunal Penal Internacional, que é permanente. O Tribunal Penal Internacional para Ruanda foi criado especificamente para a situação em Ruanda. Nós tivemos o nome disso, né, o julgamento, o sistema Gakaka, justamente, porque um dos focos era a ideia da reconciliação. Né? Isso está sendo muito digitalizado, inclusive os depoimentos, áudios e tudo mais. O tribunal terminou 50 julgamentos, 29 pessoas foram condenadas, 14 indivíduos estavam aguardando julgamento em detenção, 5 serão transferidos para a jurisdição nacional e outras 13 pessoas estão desaparecidas, foragidas, algumas supostamente, né, presumidas mortas, tá? Mas foi uma das bases, né, da ideia de você criar um Tribunal Penal Internacional permanente para julgar pessoas por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Obviamente, Ruanda, né, sofre ainda um pouco para reconstruir a sua economia, né? Hoje a economia de Ruanda é basicamente uma economia agrária,
inclusive, tá? Seja de subsistência, seja de exportação, como café e chá. Eu até mostrei para o Matias aqui. Os 3 maiores destinos de produtos de Ruanda são, em primeiro lugar, Estados Unidos, com 19% dos destinos, 43 milhões de dólares, ou seja, uma balança comercial pequeníssima, tá? 43 milhões de dólares, gente. Segundo lugar, o Paquistão, com 15%. Terceiro lugar, a China, com 13%. O Paquistão, que é o segundo maior destino de exportações de Ruanda, a balança comercial é 99% composta de chá. Tá? E Uganda, Quênia e China são as principais origens. E aí entra numa coisa que a gente já até comentou em programas do Xadrez Herbal. Ruanda, como um país interior, né, um país sem saída para o mar, sem ser oceânica, melhor dizendo, é um país que acaba dependendo muito do comércio com os vizinhos. Né? Por isso que, dos 3 principais origens de produtos que entram em Ruanda, Uganda e Quênia, né, estão aí nas primeiras posições. Além disso, o turismo tem um fator muito grande na economia de Ruanda, o turismo ambiental, né, o turismo de visitar os gorilas, por exemplo. Ruanda é um dos poucos países em que você tem preservação de gorilas das montanhas, e que você pode visitar de forma legal esses animais, inclusive. E para a gente fechar aqui, né, rapidamente, a área é de cerca de 26.338 metros quadrados, ou seja, uma área pequena, população de cerca de 11 milhões e 200 mil pessoas, 29ª maior densidade populacional do mundo. Tá? É um sistema de república parlamentarista que é controlada pelo Paul Kagame desde o fim do genocídio. Ou seja, basicamente 25 anos, que ele é a principal figura do país. Então, você tem uma preocupação em Ruanda hoje, né, uma preocupação em relação a Ruanda, com questões como liberdade de expressão, transparência em eleições, né? Então, assim, o Ruanda é o que às vezes é chamado, né, de ditadura democrática, né, ou de democracia iliberal, né? Iliberal. Porque ao mesmo tempo também tem essa preocupação de que uma transição do poder possa descambar em novos conflitos, né? Isso. Então fica nesse paradoxo, né? De que essa ditadura do Paul Kagame traz estabilidade pro país. Isso. E aí nós teremos, né, o PIB, PPP, né, poder de paridade de compra, de cerca de 30 bilhões de dólares, tá? Pequeníssimo. E per capita, apenas cerca de 2.500 dólares por cabeça. E o IDH é de apenas 524, um IDH baixíssimo também, o 158º IDH do mundo. E eu vi um dado interessante sobre a demografia política de Ruanda, né, que até por conta do genocídio ter vitimado boa parte da população masculina do país, a presença das mulheres no parlamento é de 68%. E eu peguei esse dado de uma ONG britânica que atua em Ruanda. Eles fazem a comparação com o Reino Unido, que isso é mais que o dobro, pensando no parlamento britânico. Isso. E, Felipe, para quem quiser saber mais da história de Ruanda ou uma leitura ou indicação propriamente sobre o genocídio, quais são as suas dicas? Olha, Matias, curiosamente, né, não é curiosamente porque é a data, né? Mas hoje, terça-feira, no mesmo dia que gravamos esse programa, foi ao ar um Nerdologia sobre Ruanda em 1994. E nas indicações, né, bibliográficas do roteiro do Nerdologia, são muitas que a gente usou para o roteiro do Fronteiras. Tá? Então, uma referência muito legal que está lá, eu estou fazendo esse contexto não só para ver o vídeo, mas porque você tem todos os links prontinhos, depois a Carol vai colocar no site do Xadrez Herbal os links também, mas tem um relatório em PDF que é uma obra pública, tá? Produzida por experts em direitos humanos sobre o genocídio, e está em inglês, infelizmente, porém conta todo o panorama, tá? Todo o histórico da violência em Ruanda. Tá? Então é uma leitura muito interessante. E, para quem quiser, né, já vindo aqui mais específico, eu vou recomendar 2 filmes e um documentário. Tá? Os filmes Hotel Ruanda, justamente, né? Vou te furar aqui.
Não, eu não ia recomendar, mas... Porque é muito óbvio, né? Muito óbvio então... e recebeu umas críticas posteriores, assim, que teria ali um embelezamento da história. Enfim. Mas, enfim, Hotel Ruanda, que continua sendo um baita filme, sim, né? O Don Cheadle e tudo mais. Don Cheadle rouba a cena. O filme História de um Massacre, que é baseado no livro de memórias do Rommel Dallaire, tá? Que o título original, inclusive, eu acho muito mais interessante, que é Shake Hands with the Devil, né? Tipo, cumprimente o demônio. Por quê? Porque ele, como comandante da ONU, ele tinha que receber os líderes das milícias Hutus, que ele sabia o que eles estavam fazendo, mas ele não tinha como sacar a pistola dele e dar um tiro na cabeça do cara. Ele tinha que cumprimentar o cara, por isso que tem esse nome. Que eu acho um nome muito mais forte do que História de um Massacre. E o outro filme é o Tiros em Ruanda, que foi produzido foi talvez um dos primeiros filmes que tratou do assunto. E o documentário Earth Made of Glass, tá? Terra Feita de Vidro, numa tradução livre. Vocês acham na íntegra no YouTube, tá? Com legendas em inglês, infelizmente. E que conta um pouco dos possíveis conexões francesas, tá? Em relação ao genocídio. Vá. Então, claro, né? É um documentário, assim, digamos... usando o termo da moda, ele é um documentário parcial, né? A ideia do documentário é mostrar os indícios que nós temos contra os franceses, tá? Mas acaba sendo um documentário interessante e tem outras referências, né? Sobre outros relatórios e tudo mais lá na descrição do vídeo que eu mencionei. Eu recomendaria o Black Earth Rising se eu tivesse terminado a primeira temporada. Como eu não terminei, não sei como, aonde ela vai chegar, fica em suspenso, mas eu estou gostando bastante. Então é uma meia indicação. Mas também indico o The Rwanda Project, que foi uma residência de 6 anos do artista chileno Alfredo Haar. E daí eu separei uma entrevista dele pro Arte 21. E também indico o filme Uma Temporada de Facões, do correspondente de guerra francês Jean Hatzfeld, que entrevistou diversas vítimas e sobreviventes, né, do genocídio 10 anos depois dos acontecimentos. Então é aí uma fonte primária, né, sobre esse fato lamentável. Já a música de encerramento, né, eu estava pesquisando sobre artistas ruandeses, cheguei a alguns nomes interessantes, como o da Cecília Kariweba, mas ela, por exemplo, teve uma música que foi apropriada, né, pela Frente Patriótica de Ruanda. Ela também teve uma questão complicada com os direitos das músicas dela em Ruanda. Ela processou diversas rádios, então achei que é uma atitude um pouco radical da parte dela. Tem o Cornel também, que é um filho de ruandeses, nascido na Alemanha, mas que fez carreira entre a França e o Canadá, que tem uma trajetória bastante interessante. Ele é um soulman, de mão cheia, inclusive já compôs músicas para o Eurovision. Mas, por fim, vamos ficar com o Kizito Mihigo, que é um músico de formação clássica, né? Inclusive estudou no Conservatório de Paris. Ele que era uma figura-chave assim, da classe artística de Ruanda, mas acabou sendo preso em 2015, porque lançou uma música no começo de 2014, no qual ele contestava a versão oficial do atual governo de Ruanda, né? Eu não vou pronunciar o nome da música, peço perdão, mas na tradução é o significado da morte, e tem o vídeo no YouTube com a tradução da música. É uma peça de 10 minutos, né? Devido à formação erudita dele. Então é com ela que a gente vai encerrar o programa.
nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. Mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Jenoside yangize imfubyi, ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutizwe jenoside. Abo bavandimwe nabo ni abantu ndabasabira, abo bavandimwe nabo ni abantu ndabakomeza, abo bavandimwe nabo ni abantu ndabazirikana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi,
ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi, si n'ibyo mvana mu bintu, ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo nayivomye mu kwemera mfitiye Yesu Kristu. Ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda. Ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda. Ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu rwunga abantu n'Imana yabahanze, bakaba mu rukundo rwuzuye rwa Data. Urwo rukundo nicyo cyanga cy'ubuzima bwanjye. Urwo rukundo niyo mizero y'ubugingo. Urwo rukundo nicyo cyerekezo cy'ubuzima. Amen. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko